Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do nosso querido estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente estuda o Evangelho e também faz o Evangelho no lar, que nada mais é que o estudo, né? Hoje, pessoal, o texto tá incrível porque no texto passado vimos sobre as causas atuais das aflições. E hoje vamos ver as causas anteriores às aflições. Como assim? Como que eu posso ter causado o meu próprio sofrimento atualmente? Sim, você fez isso, eu fiz isso, todos nós fizemos isso. Pessoal, não deixem de pegar um copo de água ou uma garrafa de água. É muito importante que a gente tenha água para poder fazer os evangelhos, tá? Isso é muito importante porque os espíritos fluidificam. E eu vou fazer a prece de iniciação. Deixe para tomar água só depois, tá, pessoal? Não tomem durante o evangelho. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de estar fazendo o Evangelho. Eu peço para que o Senhor envie seus emissários, não só aqui em casa, mas na casa de toda pessoa que estiver fazendo esse Evangelho. Peço para que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e possa fluidificar nessas águas. Iniciamos agora, que assim seja. Vamos lá, pessoal. O capítulo é 5, tá? Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. E esse texto se chama Causas anteriores às aflições. Então, o que esse texto vai falar? Se há males... Se existem males dos quais o homem é a principal causa da vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhes são completamente estranhos e parecem atingi-lo como que por fatalidade. Então ele está falando que se há coisas ruins, né, que acontecem nas nossas vidas, que a gente percebe que é culpa nossa, que a gente viu isso no episódio passado, né, no vídeo passado, existem coisas que também acontecem na nossa vida que a gente não tem uma causa clara. A gente não consegue ver o porquê que está acontecendo tão claramente. Até agora, porque o Espiritismo explica. Então, ele dá vários exemplos. Por exemplo, perda de pessoas queridas, acidentes, sabe? Aquele acidente de carro. Ou quando você desenvolve uma doença que você não sabe. Por exemplo, uma pessoa que nunca fumou na vida e desenvolve câncer de pulmão. Por que isso? Entende? Gente, então todas essas questões, tá? Acidente, tudo que você não vê. Então, todas as situações que ocorrem na vida nossa, dos humanos no geral, que não tem uma causa clara. Vocês podem colocar esse texto. Então, é esse texto que vai responder. Então, aqui ele também dá até aquele exemplo. Crianças que morrem assim que nascem. Sabe? Aquelas crianças que nascem e logo em seguida já desencarnam, sem uma causa muito clara. Às vezes até no ventre da mãe, né? Acontece. Então, isso tem um significado, gente. Não é à toa. Deus não faz assim as coisas brincando por diversão. Claro que não. Mais um exemplo muito claro, pessoal. Pessoas que nascem num país muito difícil, quantos países aí, por exemplo, Cuba, África, países que são horríveis e que as pessoas, né, nascem ali, o porquê que isso acontece, pessoas que nascem sem oportunidade nenhuma, enquanto outras pessoas, que às vezes nem são pessoas muito boas, né, aparentavelmente nascem com uma condição absurda, né, de boa, assim, financeiramente, familiar. Então, tudo isso, gente, tudo isso que não tem uma causa clara. Então, ele continua aqui, ó. Entretanto, em virtude, todo efeito tem uma causa. Essas misérias, ou seja, tudo isso que eu falei até agora, pessoal, são efeitos e devem ter uma causa. Um Deus justo. Essa causa deve ser justa. Se Deus é justo, porque tudo isso acontecer conosco também é justo. E aí ele fala, deve ser anterior dessa vida. Se os problemas que acontecem na sua vida não são culpa sua da tua vida atual, são de outras existências. E é muito simples, muito, né, fácil de entender. Se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nessa vida, seguramente fizemos em outra. Então, gente, é claro, tudo que vai como se fosse um bumerangue. Eu joguei, ele vai voltar pra mim. Se eu joguei coisas boas, as coisas boas vão voltar pra mim. Se eu joguei coisas ruins, as coisas ruins vão voltar pra mim. E é um pouco inevitável a gente não ter feito nenhum mal, pessoal. Porque Deus, querendo que a gente tenha mérito, ele nos cria ignorante. Então, obviamente, um espírito que tá na ignorância, ele vai cometer, às vezes, alguns erros. Só que aí é que tá.
Tem espíritos que erram mais e tem espíritos que erram menos. Livre-arbítrio, você faz a escolha no final, entendeu? O homem nem sempre é punido ou completamente punido nas suas existências presentes, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. Se ele não for punido hoje, será amanhã. Então, gente, vamos lá. Aqui na Terra a gente já percebe que por mais que a gente tenha uma justiça, que em alguns casos funciona, então algumas pessoas que fazem o mal pagam pelo mal que fizeram, nem sempre também, né? Mas existe ainda. Muitas coisas passam impune. Porque a justiça não vê, a justiça terrena, pessoal, não vê como erro. Por exemplo, um homem que trai uma mulher. Os dois namoram ou estão casados e ele trai ela. Isso é uma coisa boa? Claro que não. Ele está traindo a confiança da mulher, tá fazendo algo ruim para a mulher. Obviamente ele vai pagar isso em alguma, nessa vida atual mesmo que ele está, ou em uma próxima vida, alguém vai trair ele. Gente, é um bumerangue, tudo que vai voltar. Então ele falou, se não for nessa vida atual que você vai pagar, então, por exemplo, tem pessoas que fumam a vida inteira e não desenvolvem câncer de pulmão. Tudo bem, mas na próxima existência dela, certamente ela vai vir com problema de pulmão. Então, ele fala, né? Ele até fala aqui que tem muitas pessoas que falam, perdoar, meu senhor, porque eu errei. Muitas pessoas no final da vida, isso eu já vi acontecer, tá, gente? Né, pedem perdão a Deus porque elas reconhecem os erros dela. E Deus não deixa de perdoar. Deus é maravilhoso, tá, gente? Deus é puro amor. Mas não quer dizer que a gente não vai pagar. Entende? Senão ele não seria justo. E Deus é justo. Então, vamos lá, ó. Por uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Então, é aquela questão. Se o homem traiu, será traído. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os seus próprios filhos. Então, olha, gente, é muito parecida. Se você faz uma coisa ruim, isso vai voltar. Por exemplo, pessoal, eu, muito jovem, com lá meus 15 anos, eu fui expulsa de casa. E na época eu não conhecia o espiritismo e eu não sabia o porquê que eu tinha sido. Quando eu conheci o espiritismo e eu fui desenvolvendo mediunidade e aprendendo, eu soube que a pessoa que me expulsou, que no caso era o meu pai, em uma existência eu abandonei ele, eu deixei ele de lado. Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque eu também não pedi detalhes para os espíritos, mas eu deixei ele, né? Eu fiz esse papel de abandonar, sendo que era para eu apoiar, né? Obviamente, voltou pra mim isso. Então, não tem nem como ficar com raiva ou carregar qualquer remorso, porque a culpa é minha. Entende? Quando você entende isso, as coisas começam a ser mais leves. Você começa, né? Você pode escolher, pelo menos, ter uma vida mais leve. E ele vai falar isso nesse texto. Cada um tem o que merece, sem prejuízo do que ele está reservado no mundo dos espíritos. E que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve se esquecer nunca de que está no mundo inferior, ao qual está preso devido às suas imperfeições. Depende apenas dele não retornar a este mundo trabalhando por sua melhoria. Então, meu querido, se você está aqui na Terra vendo esse vídeo agora, você está no mundo imperfeito, você é imperfeito. Você não é Messias, eu não sou Messias, né? Não somos Chico Xavier, pelo menos eu não sou Chico Xavier, se você for, parabéns pra você, mas eu ainda estou longe de ser. Mas eu pelo menos estou buscando a minha melhoria, e eu sei que se você tá vendo esse vídeo, você também tá buscando a sua melhoria. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque só depende de mim, de você e de todos nós não voltar para esse mundo. E, pessoal, sinceramente, eu não pretendo voltar para esse planeta tão cedo. Pelo menos eu não queria, né? Não gostaria. Então, assim, temos que nos esforçar. As atribulações da vida pode ser imposta aos espíritos endurecidos, isto é, teimosos no qual muito ignorantes, ainda incapazes de fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer o bem. A exemplo daquele que, tendo feito o mal, sua tarefa pede para recomeçá-la, para não perder o fruto de seu trabalho. Então aqui ele está falando sobre o paradoxo, né? Que a gente vive num certo paradoxo até um certo ponto, que é o quê? Se eu fiz mal para uma pessoa numa outra vida, né? Por exemplo, eu roubei uma pessoa numa outra vida. Nessa vida atual eu serei roubado. Mas essa pessoa que me roubar, ela não vai pagar?
é óbvio que ela vai pagar, gente. Então vocês percebem que é um paradoxo, né? Eu faço, eu pago, a outra pessoa faz, ela paga, a outra pessoa faz, ela paga e vai e vira. Até que todos estejam evoluídos e todos estejam inspirados. Uma hora isso acaba. Esse paradoxo ele não é eterno, tá? Entendam isso. E esse trecho desse texto, ele fala exatamente isso. Então, por exemplo, a pessoa... Eu tô dando um exemplo claro, pessoal, para vocês não ter erro de não entender. Se a pessoa que me roubou hoje, certamente ela é um espírito mais inferior. E é isso que ele tá falando aqui. Essas tarefas de fazer o mal, elas acabam indo para os espíritos que ainda estão no mal. Porque para eles, além deles fazerem esse mal e uma hora eles vão ter que pagar e eles vão aprender, está mais propício para eles. Um espírito bom não iria roubar. Vocês entendem isso? Então é óbvio que vai para um espírito inferior. Os espíritos arrependidos, eu e você, aceitam isso. Então a gente aceita, tipo, eu aceito ser roubado, eu aceito passar por tal situação, eu aceito levar um golpe. Por quê? Porque eu estarei pagando o meu karma, estarei me arrependendo e buscarei permanecer no bem. De preferência, né? Enquanto o outro espírito vai criar ali o karma dele, mais uma hora vai pagar também. Entendeu? Porque estamos em vários níveis evolutivos. Então, espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, vocês colocam nos comentários que eu responderei com o maior prazer. Então, olha só. Provas escolhidas pelos espíritos para concluir sua purificação e apressar seu progresso. Assim, as expiações servem sempre de prova. Porém, a prova nem sempre é uma expiação. Então, sim, gente, provas escolhidas que a gente escolhe passar, elas servem para nossa purificação. E as expiações também, é claro, que vão fazer com que a gente depure o nosso espírito. Toda dificuldade faz com que a gente depure mais o nosso espírito. Então, lembrem disso. Porém, ele deixa uma coisa muito clara. A expiação, ou seja, o karma, tá, gente? Karma e expiação é a mesma coisa. São sempre uma prova. Mas a prova nem sempre é uma expiação. A prova você escolhe. Sim, gente, você escolhe. E enquanto eu tava lendo pra fazer aqui o vídeo de vocês, eu lembrei de uma prova que eu passei não faz muito tempo, que eu fui mal demais na minha concepção. Por mais que eu tenha passado por ela, que eu acredito que eu tenha passado, mas eu poderia ter ido muito melhor. Então a gente para pra pensar assim, quando a gente para pra pensar que a gente escolheu e a gente escolhendo ainda foi mal, é triste, tá, pessoal? É triste. Então não façam isso. Então é bem importante. A prova, ela serve o quê? Pra também purificar nosso espírito, pra nos trazer um aprendizado. A expiação, ela é inevitável. Entendeu? A diferença de expiação e prova é isso. A prova você escolhe. Expiação não tem escolha, entendeu? Você vai ter que passar mais cedo ou mais tarde. Entendeu? E aí ele continua aqui, ó. Contudo, provas e expiação são sempre sinais de uma relativa inferioridade. Pois o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Agora as pessoas que têm aí o ego ferido devem ter se doído por saberem que somos inferiores. Sim, pessoal, somos inferiores. Se a gente passa por provas e expiações é porque a gente não é perfeito. Espíritos perfeitos como Jesus não precisam disso. Já terminaram isso. E ainda eu percebo que Jesus é tão perfeito porque ele escolheu vir na Terra. E vocês entendem que um espírito que não tinha nada, gente, não devia nada pra ninguém. Gente, vocês entendem que um espírito que não devia nada veio pra Terra só pra deixar exemplo de amor? Ai, Jesus, Jesus, Jesus. Espero, gente, eu sempre falo isso, eu espero pelo menos nessa existência ser 1% mais próxima, assim, mais parecida com Jesus, sabe? Porque que exemplo, pessoal. O maior exemplo das nossas vidas. Jesus Cristo, tá? E aí ele continua aqui, tá, pessoal? Falando o seguinte. Um ponto super importante. O espírito solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual tanto mais será recompensado. Se sair vitorioso, quanto mais difícil tiver sido a luta para vencê-la. Tais são essas pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, que têm nobres sentimentos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua existência anterior e que suportam com uma resignação cristã as maiores dores, pedindo a Deus coragem para suportar sem lamentação. Ao contrário, podem ser consideradas como expiação as aflições que provocam queixas e lamentos e fazem o homem se revoltar contra Deus. Então ele está falando aqui de dois tipos de pessoas que vêm à Terra. Normalmente, e nesses dois tipos tem um meio termo, que normalmente a maioria das pessoas, pelo meu conhecimento, assim, pelo que eu observo nos humanos,
que é a pessoa que é uma alma elevada, que você percebe que a pessoa passa por tudo na vida dela com uma fé absurda. Parece que ela não tem nada, sabe? Que ela traz tudo de bom. Se ela tem expiação, são pouquíssimas, ela tem tudo. É uma pessoa boa, faz o bem, tem uma vida estável, tem uma família feliz. Gente, eu conheci, acho que, sei lá, 2 pessoas na vida que eram assim. Nem isso, eu acho. Mas que você vê que é uma pessoa realmente elevada. Existem essas pessoas e ela passa pelas provas da vida com resignação e com fé e sai mais forte. E existem também as pessoas que passam apenas por expiação, nem é prova, ou seja, a expiação era algo que ela tinha que passar porque simplesmente efeito de uma coisa que ela própria fez numa vida passada, e ela se revolta contra Deus. Essas pessoas eu já conheci várias, tá? E eu acho que você também. Pessoas que se revoltam contra Deus por não terem o que gostariam na vida. E existe o meio termo, que eu acho que é eu e você, provavelmente. Que são as pessoas que buscam passar pelas dificuldades da melhor maneira possível, dentro das nossas possibilidades. Erramos, mas aprendemos e buscando sempre dar o nosso melhor. E passamos tanto por expiações quanto por provas, muitas das vezes. É balanceado. Pelo menos eu observando, eu acredito que existe essa terceira categoria que eu falei pra vocês. O sofrimento sem lamentação pode ser uma expiação, mas é um sinal de que foi escolhido voluntariamente e não imposto. É uma prova de uma firme decisão, o que é um indício de progresso. Então, sim, gente, muitas vezes que a gente passa por questões que a gente acaba não lamentando, pode ser uma expiação, mas foi escolhido, não imposto. Então, às vezes a gente passa por situações que a gente nem se lamenta e a gente às vezes nem percebe, mas de fato foi escolhido por nós, tá? Mas mesmo que a gente não tenha escolhido e tenha sido imposto para nós, não se lamente, tá, pessoal? Entenda que a culpa é sua e tente passar da melhor maneira possível. Claro que você não é perfeito e eu também não sou perfeita, às vezes a gente vai chorar, vai coisar, mas assim, o que eu digo é, permanecer na reclamação e na negatividade é uma escolha. Um dia você acordar tristinho, borocochô, xoxo, capenga, tudo bem. Mas é você permanecer e querer ficar no erro, e querer brigar, e querer caçar problema, e querer piorar a tua situação. Eu percebo que tem pessoas que às vezes querem se afundar mais do que já estão no fundo. Aí é uma escolha. Então você tem que ter consciente nisso. Aquele, pois, que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar de ser curado logo. Então, pessoal, ao invés de a gente ver as expiações, os karmas da vida como algo ruim, que a gente veja como um remédio. A cada desafio, pessoal, a cada dor, a gente só tá ficando mais forte e curado. Tem coisa melhor que isso? Isso eu falo até pra mim, porque às vezes eu reclamo aqui, ou às vezes eu queria que alguma coisa acontecesse. Mas a real é que tá tudo perfeito, tá tudo como deveria estar. E quando a gente percebe assim, as coisas ficam tão mais fluidas e leves. Sejam gratos, pessoal. Trabalhem a gratidão de vocês, tá? Antes de eu fazer esse evangelho, eu fiz uma meditação de gratidão, porque eu tive esse insight. Acho que até porque eu ia fazer esse evangelho, então eu peço pra vocês, desligando esse vídeo, faça uma oração, agradeça. Agradeça muito, pessoal. Você é um rei ou uma rainha que tá vivendo aonde você deveria estar. Aproveite, tá? Vou fazer a prece de encerramento e aí vocês podem tomar a água de vocês. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos, a Jesus Cristo. Obrigada, obrigada, obrigada. Encerramos agora esse evangelho, que assim seja. Até sexta-feira para o nosso curso dos médiuns.